Pronto, gravando, pessoal. Nós estamos aqui na frente 1 com a parte de mecânica, ou melhor, frente 1 não, ciclo 1, né? Estudando mecânica, estudo dos movimentos dos corpos, e a própria mecânica tem 3 subdivisões. A parte de estática vocês vão estudar no terceiro ano apenas. Vocês tiveram tudo já de cinemática e estamos entrando agora em dinâmica, que se baseia nas 3 leis de Newton, ok? Então nós vamos agora estudar a primeira lei de Newton. Só que antes de estudar a primeira lei de Newton, nós vamos ver qual é o conceito de força, tá? Então, olha aqui, força é aquele agente físico que produz aceleração em um corpo, em um objeto. Quando esse corpo adquire aceleração, pessoal, vocês sabem que a velocidade dele vai variando, né? Então, ele passa a ser um movimento uniformemente variado, acelerado ou retardado, né? Agora, um corpo que não tem aceleração, ele pode estar em 2 estados. Ou ele está em repouso, parado, velocidade zero. Então, esse corpo não tem aceleração e, consequentemente, eu diria, não tem força atuando nele. E um corpo em movimento retilíneo e uniforme, ele possui velocidade constante, então também não tem forças atuando nele, ele não tem aceleração, então teoricamente não teria força atuando nele, ok? Esses 2 exemplos que eu dei para vocês, repouso e movimento retilíneo e uniforme, são 2 casos em que a gente diz que o corpo se mantém por inércia. Inércia é a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial, ou seja, um corpo em repouso tende a ficar em repouso e um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a ficar em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, são os 2 casos em que, não existe aceleração e, consequentemente, não existe força. Só que eu dizer não existe forças é uma coisa que você não pode imaginar qualquer coisa no universo que não tenha forças atuando. Isso não existe. Então, um corpo livre de ação de forças é aquele corpo que, na verdade, tem força sim, só que todas as forças que atuam no corpo se anulam. Então, se você tiver um objeto, por exemplo, pega essa caixinha de doce na minha mão. Se alguém empurrá-lo, olha o meu dedo, para a esquerda com força 2 e alguém empurrá-lo para a direita com força também 2, uma força anula a outra, ele continua parado em repouso. Então, na realidade, tem força sim, só que a força resultante que atua no corpo, está aqui embaixo, a força resultante é nula, tá? Aqui tem um exemplo, quando um cavalo em pleno galope para bruscamente, o cavaleiro é projetado para fora da sela por inércia do movimento. Por que isso? Porque a tendência do cavaleiro era continuar com a mesma velocidade. O cavalo para, ele é projetado para frente. A mesma coisa acontece aqui no caso do ônibus. Se você está em pé no ônibus, não está segurando em nada, está lá repouso, parado, e o motorista dá uma arrancada, o que acontece? As pessoas que estavam em pé são projetadas para trás, porque a tendência do movimento por inércia era essa pessoa continuar parada. Isto é inércia. Só tem 2 casos na física que se mantém por inércia. Repouso. 2, movimento retilíneo uniforme. Esses únicos 2 casos, todas as forças, olha aqui, que são aplicadas neste corpo, se anulam, então ele não possui aceleração. São os únicos 2 casos que não possuem aceleração, o repouso e o movimento retilíneo uniforme. Casando tudo isso, pessoal, nós entramos na famosa
primeira lei de Newton, que também é chamada de princípio da inércia, tá? Então, o enunciado dela está aqui, ó. Uma partícula livre de ação de forças ou permanece em repouso ou permanece em movimento retilíneo uniforme. Essa é a primeira lei de Newton, chamada princípio da inércia. Eu peguei um exemplo aqui para vocês, ó, muito bacana. Eu tenho um avião, esse avião está voando horizontalmente numa altitude constante, com velocidade constante. Se ele está com velocidade constante, veja bem, pelo princípio da inércia, pela primeira lei de Newton, se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele está livre de ação de forças. Opa, mas espera aí, pela figura tem 4 forças atuando nesse corpo. Sim, tem 4 forças, só que as forças se anulam. O que acontece, ó? O peso do avião, tá vendo aqui na figurinha? Devido à gravidade, é a força que a Terra puxa esse avião para baixo, se anula com a força de sustentação do ar. Então, ó, se o peso do avião são 10.000 toneladas, né? 10.000 newtons, desculpa. Então, essa força de sustentação também 10.000 newtons. 10.000 para baixo, 10.000 para cima, uma anula a outra, ó. A resultante das forças do avião na vertical se anulam. E na horizontal? Tem a força do motor que impulsiona o avião para frente. E tem a força de resistência do ar, ó, que impulsiona o avião para trás. Se essa força do motor for 50.000 newtons, essa força de resistência do ar também 50.000 newtons, uma anula a outra, o avião continua em movimento retilíneo e uniforme. Então, o que acontece aqui nesse exercício? Muito importante que caiu na FATEC, ó. Para que este avião voe com velocidade constante, o que precisa acontecer aqui, ó? Todas as forças horizontais e verticais se anulam, ó. Essa vertical para baixo se anula com esta vertical para cima. Esta horizontal para a esquerda se anula com esta horizontal para a direita. A resultante de todas as forças se anulam, tanto na horizontal como na vertical. Este avião voa com velocidade constante em movimento retilíneo e uniforme. Ok? Tudo bem, pessoal? Essa é a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. A segunda lei de Newton, gente, é o princípio fundamental da dinâmica. Aí, se você tem um corpo parado em repouso ou um corpo em movimento retilíneo e uniforme, a tendência é ele continuar o resto da vida assim. Mas, se alguém vem e aplica uma força neste corpo, olha aqui, esta força altera a sua velocidade, ou seja, esta força imprime uma aceleração neste corpo, tá? Então, a segunda lei de Newton, aqui ó, tem um exemplo de um foguete, né? O foguete aqui ó, ele recebe a ação da força aplicada pelos jatos e faz com que ele suba. Isso vocês vão ver bonitinho depois na terceira lei de Newton. O carro, ó, ele anda graças à força de atrito que ele recebe do chão, do asfalto, né? Ela aplica uma força no pneu e faz com que o carro seja impulsionado para frente, adquira uma aceleração. Então, o que Newton descobriu, pessoal? Que a força que um corpo recebe é o produto da massa do corpo pela sua aceleração. Eu costumo dizer, força, meu amor, para vocês decorarem a segunda lei de Newton. F, força aplicada, produto da massa pela aceleração, ok? Pessoal, Sistema Internacional de Unidades, massa, quilograma, aceleração, metro por segundo ao quadrado. Força seria quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso é a mesma coisa que dizer Newton. Então, nós vamos trabalhar por muito tempo agora com esta formulinha. A única coisa que vai mudar aqui, ó,
são as forças aplicadas no corpo. Tem hora que é a força que você empurra com o seu dedo, tem hora que esta força aqui, ó, é uma força de, por exemplo, uma força centrípeta, tem hora que esta força aqui é uma força normal, é um peso, depende do objeto, tá? Então tá aqui, ó, para vocês decorarem bem grandão. F igual a M vezes A. Então, força em Newton, né? Força em Newton, massa em quilograma e aceleração metro por segundo ao quadrado, ok? Tudo bem? Aqui, gente, eu coloquei um exemplo para vocês, ó. Só um momentinho aqui, pessoal. Tá. Nós temos aqui, pessoal, um exemplo em que uma pessoa está empurrando um carro. O carro quebrou e a pessoa vai empurrar. Então, eu coloquei um exemplo aqui, inventei uns números quaisquer para vocês se adaptarem bem com a formulinha da segunda lei de Newton. Essa pessoa está empurrando o carro com uma força 200 newtons. Então, a força resultante que atua no carro, 200 newtons. Esse carro tem massa 1 tonelada. Só que, pelo sistema internacional, eu não posso usar tonelada, eu tenho que usar quilogramas, tá? Então, 1 tonelada, 1.000 quilogramas. Muito bem. Pergunto, qual a aceleração que esta pessoa está imprimindo ao veículo? Resposta: aplico a segunda lei de Newton. Força, produto da massa pela aceleração. A força troquei por 200, a massa troquei por 1.000 quilogramas, vezes A. 200 dividido por 1.000, a aceleração que o veículo adquire, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Vocês têm que saber uma coisa que é muito importante, gente. Sempre esta força e esta aceleração aqui, ó, tem mesma direção e mesmo sentido. Vocês estão vendo que o homem aplicou uma força horizontal e para a esquerda, a aceleração do veículo é horizontal e para a esquerda também, tá? Sempre força e aceleração tem mesma direção e mesmo sentido. Isso é muito importante, tá? Segundo exemplo, gente, exemplo 2. Agora, eu tenho um bloquinho aqui, ó, de massa 10 quilogramas. Alguém amarrou uma corda, puxou o bloco para a direita com força 4 e alguém puxou para cima com força 3. Chamei as forças de F1 e F2. Eu posso colocar na segunda lei de Newton só a força resultante. Eu tenho duas forças aqui, então eu tenho que calcular a força resultante. Então vamos lembrar de adição de vetores? Toda vez que os vetores formarem, ó, 90 graus, obrigatoriamente, olha o que eu fiz aqui, eu tenho que aplicar o teorema de Pitágoras. Então tá aqui, ó, traço a paralela a F2, paralela a F1, aqui onde cruzou é a força resultante que atua neste bloco. Gente, vocês estão vendo que essa força aqui, ó, esse vetor verde, é a hipotenusa desse triângulo, ó. Ó o triângulo retângulo, ó. Pá, 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 tá vendo? Aqui é o ângulo reto, o vetor verde é a hipotenusa, o F2, que vale 4 newtons, é um cateto, e esse pontilhado aqui, que é igualzinho a esse vetor azul, é o outro cateto. Então, Pitágoras. Hipotenusa, que é a força resultante ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é o F1, que é 3, ao quadrado 9, e o outro cateto é a força F2, que é 4, ao quadrado 16. 9 mais 16, 25, raiz de 25 é 5. Aplico agora a segunda lei de Newton para achar a aceleração. A força resultante deu 5, a massa do bloco 10
5 dividido por 10, a aceleração desse bloco, meio metro por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Então, quando eu tiver mais do que uma força, cuidado, você vai colocar aqui, na segunda lei de Newton, a força resultante. Beleza? Olha, aqui tem um exercício muito interessante que caiu na GV. A figura a seguir mostra um caminhão que está se movendo numa estrada plana e horizontal, uniformemente acelerado em linha reta para a direita. Então, olha aqui o vetorzinho aceleração do caminhão. Pessoal, horizontal e para a direita. Fixo na carroceria um plano inclinado que está apoiado um pequeno bloco em repouso em relação ao caminhão. Está aqui o plano, tá? E ele colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5 vetores, tá? Dos segmentos orientados desenhados, qual aquele que representa a força resultante que atua no bloco? O que eu falei para vocês nesse problema aqui, ó? Que a força e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, basta olhar aqui, ó, na figurinha do caminhão, qual é o vetor que tem mesma direção e sentido do A? É o 1? Não. É o 2? Não. É o 3? Não. Olha o 4, gente. O vetor 4, vocês estão vendo que é horizontal e para a direita, igualzinho à aceleração. Então, a força resultante que atua neste bloco está representada pelo vetor 4, tá? Então, ó, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante tem sempre a mesma direção e sentido da aceleração. Portanto, a resposta desse exercício seria o vetor 4, alternativa D de dado, ok? Depois, gente, peguem os slides na sala virtual. Vou colocar agora à tarde para vocês, tá? Entrem lá na sala virtual, na DP. Sala virtual tem lá DP de Física. E vocês terão esses slides com os exercícios para vocês revisarem e o vídeo desta aula, tá? Aqui eu tenho uma colisão entre dois automóveis. A força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou teste em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simulam uma colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos que representam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra a aceleração e a desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa, dimensão, blá blá blá, são iguais para todos os testes. E o resultado ele colocou aqui nesse gráfico, ó. Então eu tenho 5 cintos de segurança, ó. O cinto 1 é esse aqui. Tá vendo? É o pontilhadinho laranja. O cinto 2 é o pontilhado azul. O cinto 3 é a linha cheia laranja. O cinto 4 é a linha azul cheia e o cinto 5 é a linha cor-de-rosa, pink pontilhada. Qual o modelo de cinto que oferece menor risco de lesão? O que o texto está falando? Que se o motorista dá uma freada brusca e o cinto, ó, prende muito o seu peito, olha aqui, gente, F igual a M vezes A. Se o cinto exerce uma força muito grande no seu peito, pode danificar os seus órgãos. Então, ele não pode exercer uma força muito grande. Então, a aceleração ou desaceleração deve ser mínima possível. Qual é o cinto que oferece aceleração mínima? Se vocês olharem no gráfico, o pico de cada um, ó, esse está lá em cima, ó, esse está lá em cima, esse está lá em cima, aceleração alta. Esse já diminuiu. O que tem a menor aceleração ou desaceleração, ó, é esse cinto representado pelo pontilhado azul. O pontilhado azul é o número 2. Então, o cinto recomendado é o cinto da alternativa B, o cinto número 2. Então, eu expliquei aqui para vocês, ó, o risco de lesão interna
está ligado à intensidade da força de frenagem e, portanto, à intensidade da aceleração. Ó, força e aceleração são diretamente proporcionais, né? Quanto maior a força, maior a aceleração. Quanto menor a força, menor a aceleração. O cinto 2 corresponde a menor aceleração e, portanto, menor risco de lesão, ok? Então, número 2, prontinho. Número 3, um garçom deve levar um copo com água apoiado em uma bandeja plana e mantida na horizontal, sem deixar que o copo escorregue em relação à bandeja e sem que a água transborde do copo. O copo tem massa total 0,4 kg. Gente, destaquei tudo que a gente vai usar, ó. M, massa do copo, 0,4 kg. O copo, o garçom, né, parte do repouso. Olha aqui, partiu do repouso, velocidade inicial 0, tá? Em movimento retilíneo acelerado com aceleração constante. Falou aceleração constante, o que tem que vir à cabeça de vocês? Movimento uniformemente variado. Ah, então provavelmente nós vamos usar as equações do M e o V. Sorvetão, Torricelli, vovô ateu e assim por diante, tá? Mais dados aqui embaixo, ó. Em um intervalo de 0,8 segundos, o garçom move o copo a uma distância de 1,6 metros. Mais dois dados importantes, pessoal. Tempo, 0,8 segundos. Distância ΔS percorrida pelo copo, 1,6 metros. Desprezando a resistência do ar, ele quer saber a força de atrito entre a interação do copo e da bandeja. Pessoal, por que o copo não escorrega? Porque tem aqui, ó, entre o copo e a bandeja, uma força de atrito que segura o copo na bandeja. Como é que eu calculo essa força de atrito? Produto da massa do copo pela aceleração do copo. Beleza, ó, massa do copo eu tenho. O problema deu aceleração do copo do garçom? Não. Como é que eu calculo? Pelas equações do M e o V. Ó, como eu tenho ΔS, tenho tempo e velocidade inicial 0, eu vou usar o sorvetão. Ó, cálculo da aceleração do copo. Sorvetão, ΔS, V0T mais A sobre 2T2. ΔS grifamos lá no texto. Distância percorrida pelo copo ou pelo garçom, né? Já que eles estão juntos, 1,6. Velocidade inicial é 0. 0 vezes o tempo dá 0, ó, sumiu. Nem coloquei. A sobre 2, copiei aqui. E o tempo está dado na página anterior, 0,8. Tá? Esse 2, pessoal, está aqui embaixo dividindo, joguei para o lado de lá multiplicando, ó. 2 vezes 1,6, 3,2, tá? 0,8 ao quadrado, 0,64 vezes A. Esse 0,64 passei dividindo, 3,2 por 0,64, aceleração do copo, 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, faltava eu descobrir a aceleração, já que eu tinha a massa do copo, tá tudo certo. Força é o produto da massa pela aceleração. Que força atua no copo, gente? A força de atrito. Então, eu troquei a força por força de atrito. Massa do copo está dado na página anterior, 0,4. Aceleração, acabei de encontrar 5. 0,4 vezes 5, 2 newtons é a força de atrito que atua no copo, alternativa B de bola, ok? Esses problemas aqui, gente, de F igual a M vezes A, às vezes usa muito as equaçõezinhas do M e o V. Aqui nós usamos o sorvetão. Nessa daqui, ó, provavelmente nós vamos usar Torricelli, porque ele não dá o tempo, tá? Então, ó, partindo do repouso, ó, de novo, repouso, velocidade inicial 0. Um carro de Fórmula 1 atingiu a velocidade de 180 km por hora. Na página seguinte, eu vou pegar esta velocidade e vou passar para metro por segundo, ó, porque aqui está errado, está em quilômetros por hora. Após percorrer 120 metros em pista horizontal,
Distância percorrida pelo carro, ΔS 120 metros. A massa do carro foi dada, 720 quilogramas. Ele quer saber a força aplicada no carro. Gente, repeteco do problema anterior. Só que em vez de usar o sorvetão, como ele não deu o tempo, quando não dá o tempo, o que eu uso? Torricelli. Então vamos lá, ó. Velocidade do carro, 180 km por hora. Dividir por 3,6. 180 por 3,6, 50 metros por segundo. Então, vocês estão vendo que esse carro de Fórmula 1 estava parado, ele deu uma arrancada, acelerou, atingiu a velocidade de 50 metros por segundo e andou 120 metros. Qual foi a aceleração desse carro? Eu vou calcular por Torricelli, ó. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Velocidade final do carro está aqui, ó, 50 ao quadrado, 2.500. A inicial é 0 ao quadrado, 0, mais 2 vezes A, e o ΔS está na página anterior, 120. 120 vezes 2A, 240A. Passei o 240 dividindo. Como aqui não vai dar uma conta exata, eu só cortei um zero daqui, ó, com um zero daqui, deixei 250 sobre 24. Essa é a aceleração do carro. Agora eu vou para a segunda lei de Newton. Força resultante, M vezes A. A massa do carro, pessoal, está na página anterior. A massa do carro é 720 quilogramas, tá? A aceleração eu acabei de encontrar, eu deixei em forma de fração, ó, 250 sobre 24. Aqui eu fiz essa conta, ó, 720 dividido por 24 dá exatamente 30. 30 vezes 250 dá 7.500, tá? Só que a resposta que tem aí não é 7.500, ele deixa ele coloca em notação científica. Então ele anda 3 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3. 7,5 vezes 10 a terceira newtons, alternativa D de dado. Ok? Ó, tá aqui, ó, alternativa D, 7,5, 10 a terceira, tá? Então, gente, não deixem hoje à tarde, no máximo amanhã, de rever esses exercícios na sala virtual, tá? Ó, a dica musical do Rush hoje era boa, hein? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal? Alguma coisa? Alguma pergunta?